Eu postei o vídeo no Clube do Fute, tá ligado? Do Umtiti, o jogador lá que trocou a carreira por uma Copa do Mundo, por conta da lesão e tal, beleza. E vem vagabundo nos comentários me falar que em 2018 a França não era vista antes da Copa como favoritasse nem como a melhor seleção do mundo. Ah, meu irmão, não posso falar o que eu quero, tá ligado? Mas, pô, você quer me lacrar? Usa um argumento válido, pelo menos. Você quer me lacrar no meu vídeo? Usa um argumento de algo que eu errei. Porque eu erro, eu sou ser humano, né? Eu erro. Assim como todo criador de conteúdo, ele vai errar e eu erro. Já errei um monte de vídeo. Porque faz parte. Às vezes, cara, eu tô fazendo tanto conteúdo pra tantos canais que às vezes, tipo, eu deixo a informação passar, eu me confundo em alguma coisa que eu tô escrevendo. Não, é normal. Daí beleza, eu chego nos comentários e admito. Eu fiz um vídeo inteiro apontando meus erros. Inclusive nos dois clubes, tá ligado? Eu já fiz um vídeo nos dois clubes apontando erros que eu tive. Agora o cara quer vir com o papinho de que a França não era vista como favorita antes da Copa. Ah, pelo amor de Deus. Os caras, pô, na Euro 2016 a França passou o carro, perderam pra Portugal na final. Inclusive essa é considerada uma das grandes zebras do futebol. Portugal vencer aquela Euro é uma zebra gigantesca. Porque Portugal foi vencendo na base do ódio aqueles jogos, né? Era 1x0, era Carille-Ball de Portugal. Era 1x0 e fé. É assim que eles ganharam. Assim como tal qual o Corinthians ganhou o Brasileirão em 2017, Portugal levou a Euro 2016, tá ligado? E assim, França era claramente a melhor seleção daquela Euro. Eles dominaram o campeonato. Chegaram na final e Portugal fez o Cariri Boy e ganhou. É isso. Acontece. Aí tu quer vir com o papinho de que a França não chega em 2018 como a favorita pra Copa, com o elenco estacado que os caras tinham. Griezmann, Kanté, Pogba, Mbappé. Pô, isso aí que tá me vindo na cabeça agora. Se eu parar pra pensar, o próprio Umtiti, Varane, quem mais? Eu falei Griezmann já. Mano, se eu for parando pra pensar, eu vou encontrar mais. O Pavard, que teve o auge naquela Copa, depois ninguém nunca mais lembrou dele também, que fez aquele golaço na Copa também. Cara, tipo, você quer me vir com papo de que a França não era a favorita pra ganhar aquela Copa. Tá de brincadeira comigo. Não, sério, você tá de brincadeira. Você tem que estar muito de brincadeira comigo pra querer vir com o papo de que a França não era vista como a seleção favorita pra 2018, cara. O momento do desabafo passou, a gente vai falar do que importa agora, né? Sprint. O momento do desabafo passou, vamos falar do que você clicou esse vídeo pra ver agora, né? Corrida sprint. Cadê? Corridas sprint. Onde que eu tava? Eu tava com o negócio aberto pra falar e daí eu voltei no vídeo só pra ler o comentário. Aqui, perfeito. Inclusive, né, muita gente fala às vezes comigo, inclusive em live do que pode isso, já falaram, que não tem jornalista que presta né, pelo amor de Deus, gente. Assim, eu admito que tem muito jornalista mal. Nossa, jornalista malvadão. Tem muito jornalista ruim, muito jornalista péssimo no trabalho que faz, mas tem muito jornalista bom. E na Fórmula 1 você tem alguns ótimos nomes. Um deles é o Chris Madland. Sigam ele no Twitter, inclusive, ou em qualquer rede social que ele poste, que o Chris Madland se não for o melhor, é um dos melhores jornalistas de Fórmula 1 que a gente tem hoje. E ele, o Chris Madland, trouxe uma informação interessante, baseada em um vídeo que eu já fiz aqui, que é exatamente sobre o Stefano Domenicali, falando que ele tem a intenção de aumentar o número de sprints, que ele discutiria com os pilotos sobre a possibilidade lá de inverter o grid nas sprints. E o Chris Madland trouxe uma informação aqui. Eu consigo entender que a Fórmula 1 vai discutir a ideia de grids invertidos em sprints a partir de 2027 e expandir para 12 sprints o calendário. Vai discutir com as equipes e os pilotos. Ele não deu data para que isso acontecer, mas ele deu de que a Fórmula 1 vai fazer essa discussão com as equipes e os pilotos sobre a possibilidade de fazer sprint com grid invertido em 2027 e expandir para 12. Então, se você estava triste que o Brasil perdeu a corrida sprint, não se preocupe, porque em 2027 provavelmente vai voltar. Se for 12 sprints e o Brasil não tiver, aí é papo de tacar fogo. Lá na França, tacar fogo na sede da... que lá na França é a FIA, né? Não a Fórmula 1. E lá na Inglaterra, tacar fogo na sede da Fórmula 1. E... cara... é o seguinte, né? Vamos falar sério aqui um pouquinho agora. Eu já tinha falado um pouco sobre isso. E assim... as sprints hoje, eu acho que elas não funcionam da maneira que elas funcionam. A gente tem que pensar assim, por mim, eu não sou tão fã das sprints, eu não gosto tanto delas. Mas a gente tem que considerar o cenário de que as corridas sprint chegaram pra ficar, e elas não vão sair. Então a gente tem que sempre tentar pensar na possibilidade, tipo, tá, aquele negócio, é um bagulho que está ali, a gente tem que aprender a conviver com isso. Como que a gente pode melhorá-lo? E eu falo no vídeo sobre a ideia inicial lá, quando esse fã Dominicali joga essa ideia no ventilador de corridas sprints com grid reverso, grid
reversão. Invertido, né? Reverso é... Não, tá errado. Eu confundi com reverse em inglês, né? Invertido. Corridas com o grid invertido, eu não acho uma má ideia. Eu acho uma ideia interessante pra dar essa movimentada. Já que as sprints vão fazer parte, vamos transformar elas em algo legal. Porque as sprints, um dos grandes problemas dela é, se você põe, tipo, um grid que vai ser parecido com o grid de largada do domingo, porque assim, se você tem um piloto que tá bem na pista, se tem uma equipe que tá bem na pista, ele vai largar na frente na sprint, ele vai largar na frente no domingo. Então, tipo assim, você tá fazendo a mesma corrida do domingo, só que versão curta. Tipo, você só tá dando um preview do que vai ser o domingo, você tá dando um spoiler do que vai ser a corrida de domingo. E beleza. E de certa forma isso pode até tirar a graça da corrida de domingo, porque você meio que já tem noção de como ela vai ser. Então, eu não gosto de como as sprints funcionam hoje. Eu não acho que elas tragam a emoção que você espera que elas vão trazer. Agora, especialmente para sprints em pista bosta. Se você faz essa ideia de inverter o grid, seja lá qual for a lógica de inversão de grid, talvez fazer uma classificação só pro domingo, e daí você pega, que nem na Fórmula 2, e inverte o grid a partir disso, você inverte os 10 primeiros, talvez, você coloca inverter os 10 primeiros, você pega o cara da pole e larga de décimo e vice-versa, assim, você traz uma emoção interessante pra corrida. Porque deve ser uma briga de fato do pessoal que tá brigando lá na frente pra escalar o pelotão e tentar conseguir o máximo de pontos pensando num campeonato. Aí você traz de fato uma emoção. E você vai ter uma briga interessante do pessoal que tá em 10º lugar pra tentar vencer essa corrida a qualquer custo. Porque eles sabem que essa é a única possibilidade real deles vencerem uma corrida. Isso eu acho que traz uma emoção. Você traz uma corrida diferente, que você coloca situações diferentes em jogo. Por exemplo, cara, eu não vejo motivos pra, sei lá, uma Haas, uma Aston Martin, hoje, até a própria Williams, apesar da Williams chegar com frequência no Q3, se matarem por uma corrida sprint. Porque, velho, tipo, o que vai mudar na vida deles eles correrem o risco de uma ultrapassagem que pode ferrar o final de semana inteiro por um ponto que você ganhando uma posição na sprint, sabe? Tipo, qual que é a vantagem disso? De você poder correr o risco. Se você tá disputando o campeonato, o título, até pode fazer sentido, especialmente contra o seu rival direto ali. Se bem que ainda nem tanto, porque não vale necessariamente o risco da ultrapassagem por um ponto. Mas, considerando ali uma briga e tal, principalmente para as equipes de fundo ali, que a ideia era exatamente dar essa movimentada, fazer uma corrida que valesse alguma coisa, por isso eles aumentaram a pontuação do primeiro ao oitavo. Por que eu vou arriscar uma ultrapassagem ali por um ponto, sendo que eu posso guardar o carro e tentar fazer 3, 4 pontos, né? 4, 3 não tem como fazer, 4 pontos ali na corrida principal, se eu conseguir pegar um oitavo lugar, assim, sabe? Não vou brigar e me matar por este um pontinho aqui. E faz sentido isso, esse pensamento. Tipo, por que as equipes vão se matar por isso? E é por isso que eu acho essa ideia de inverter o grid interessante, pensando que as sprints vão fazer parte do calendário. Porque você pega uma equipe que vai pro Q3, né, uma Williams, uma Sauber, uma Haas, que joga o carro lá no Q3, na sprint, você inverte o grid e agora ele não tá brigando por 1, 2, ele tá brigando por 8 pontos, ele tá brigando por 7, por 6 pontos. E esses pontos fazem diferença para essas equipes. Aí sim, eu acho que as sprints podem valer a pena. Agora vamos falar do segundo ponto. 12 sprints. Outra coisa que é inevitável. Cara, é inevitável cair o meu post-it aqui que eu tô usando. Outra coisa que é inevitável, tipo, que é realmente inevitável, é que a gente vai... Cara, eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai ter sprint na maior parte do calendário. Se não em todas as corridas. Eventualmente a F1 vai MotoGPizar a F1. Porque a MotoGP, caso você não acompanhe, hoje tem sprint em todas as corridas já. E eu acho que a sprint na MotoGP é ainda mais bosta que a da Fórmula 1. Porque você faz uma classificação no sábado e é a mesma classificação pra sprint pra corrida principal. Então você, tipo... você só dá, tipo, muita vantagem pro cara que pega a pole position. Tipo, muita vantagem. De graça. Não é nenhuma diferença, nenhum bagulho pra desmovimentar. Não, é a mesma corrida, só que versão curta. Tipo, nesse caso é literalmente a mesma corrida, só que versão curta. E eu espero que isso eles não façam com a Fórmula 1. Inclusive, com a Liberty Media comprando a MotoGP, eu não duvido até eles mudarem esse sprint, porque é uma bosta, cara. Mas é inevitável que a Liberty Media faça isso, ainda mais com as visões que o Stefano Domenicali tem alinhados com o que a Liberty Media quer pra Fórmula 1, tá ligado? Que é exatamente essa tiktokização da categoria, exatamente esse movimento para transformar o esporte em algo mais dinâmico, mais curto, a ideia das corridas mais curtas, que eu sou... Nossa, esse aqui eu sou 100% contra, pra mim tem
um motivo pra fazer isso. As corridas da Fórmula 1 de domingo não tem o que mexer. Pra mim, elas não tem o que mexer, tem que ser do jeito que tá. Você quer inventar as sprints, você quer tirar treino livre, porra, mete nisso aí, foda-se. Ainda achei errado, mas foda-se. Mas mexer na corrida principal eu acho bizarro, cara. Eu acho muito bizarro mexer na corrida principal. De qualquer forma, eles querem aumentar o número de sprints pra 12. Eu já acho demais. Eu até entendo você colocar 8 ali, mas 12 já acho muito. Se você for fazer a Copa da Fórmula 1, aí tudo bem, pode pôr 12. Porque a Copa da Fórmula 1 é a sua favor, já falei, né? Façam a Copa da Fórmula 1. A Copa da Fórmula 1 tem que existir. Essa sim é uma boa ideia. Mas 12 corridas eu acho insanidade. Eu acho bizarro colocar 12 corridas, sprint. Mas é o caminho que a gente vai seguir, né? Eventualmente a gente vai seguir para um mundo que a Fórmula 1 vai ter sprint em todas as corridas. Eu acho isso inevitável de acontecer. E é uma realidade que a gente vai ter que aprender a conviver. Eles querem matar os treinos livres por conta da geração mais nova, que tá acostumada com a dinamização do conteúdo, né? Tudo regurgitado, tudo mínimo. Conteúdo de 1 minuto, se for mais de 1 minuto, o cérebro frita e não consegue raciocinar. E daí os treinos livres não estão alinhados com isso, porque é uma sessão que na prática não acontece nada. Tipo, você tem coisas que você consegue tirar, você consegue analisar, que eu tento fazer isso nos vídeos que eu faço de análise de treino livre, mas na prática, assim, pensando em conteúdo, sim, em entretenimento não tem nada, ninguém assiste de fato treino livre. Você tem os nerdão de Fórmula 1 que assiste treino livre, e é isso, acabou, ninguém mais assiste treino livre. O público em geral não vai assistir treino livre. Então a ideia é provavelmente matar os treinos livres, deixar só o TL1, porque tem que ter pelo menos um, né? Senão, pelo amor de Deus. Aí já joga pra sessão competitiva, classificação, corrida. Como um final de semana de sprint, ou seja lá como eles quiserem fazer isso, uma classificação inverte grid, não sei o que eles planejam fazer. Mas esse é o objetivo a longo prazo da Fórmula 1. E o Chris Madland já traz essa informação de que 2027 vai ser 12. Eu lembro de algum tempo atrás, quando aumentou pra 6 sprints, né? Quando aumentou o número de sprints pra 6... já tinha essa ideia na época lá da Fórmula 1, falando, tipo, a ideia é que a gente faça uma inserção gradual de cada vez mais sprints. A gente tá em 6, agora eles querem em 2027 12, e eu não duvido que de 12 o próximo salto já seja 24, tá? Já seja o calendário completo de corridas com corrida sprint. Eu não duvido que o próximo salto já seja esse. Eu acho bizarro. Eu entendo a ideia, tipo, de você ter sprint como um evento especial ali que dá mais pontos. Você cria um final de semana, tipo, ó, esse final de semana vale mais pontos. Você que tá disputando o campeonato, fique esperto, porque sprint vale mais pontos. Agora, todas as corridas ter isso, você perde exatamente essa magia, mas a ideia é transformar numa tiktokização da Fórmula 1, então é inevitável que isso aconteça. Não gosto da ideia, mas é inevitável. A gente vai ter sprint em todas as corridas um dia.